Gravação iniciada. Ok, boa tarde, senhores. Vamos dando início ao último turno da sessão de outubro, dia 22 de 10. Boa tarde, doutor Walker. Não, desculpa, Vinícius. Boa tarde a todos. Doutor Walker. Boa tarde a todos. Doutor Jorge. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Doutor Zé Renato. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Doutor Corinto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, queridos colegas. Doutor Rafael. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. E doutora Denise. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Patrícia, você podia fazer a gentileza de solicitar o patrono do item 396 para ele acompanhar o julgamento? Ok, presidente, faria a convocação. Obrigado. Então, agora tem que me lembrar, nem me lembro mais desse processo. Consegue me ouvir? Bom dia, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. O senhor está nos ouvindo e vendo claramente? Sim, senhor presidente, obrigado. Ok. Então, vamos começar. O item 396 da recorrente Red Factory, da minha relatoria, o patrono saiu. Deixa eu dar uma olhada como é que estava no mês passado aqui, um minuto. Esse é aquele da interpretação, né, da sentença? Eu tenho que olhar, não lembro o que era. Tá, aqui só tem que o relator negou, o Vinícius acompanhou, visto. Tá. Então não me deu dantes. Deixa eu ver o que eu vou poder. Deixa eu me lembrar o que é isso aqui. Ah, tá. O cerne da questão está em litígio. O litígio está em determinar se as receitas de deságio na aquisição de direitos escritórios pela empresa Factory encontram-se ou não inseridas na base de cálculo do COFINS determinada em decisão judicial, transitada e julgada, ou seja, é a mandado de segurança 199-6100-08-608-8. Eu neguei provimento ao recurso e o doutor Vinícius acompanhou. E o doutor Walker pediu vista. Pronto. É um breve relatório. Todos participaram da sessão. E a gente pode... o doutor Walker pode elucidar os motivos da vista e aí qualquer coisa, a gente ajuste aqui os relatórios. Pode ter a palavra, doutor Walker. Obrigado. Bom, na última sessão foi levantada a questão da extensão da decisão ao presente caso aqui para excluir da base de cálculo essa rubrica aqui que é deságio, né, que trata, né? É isso, né? É o deságio. Deságio é a questão de direitos creditórios. E aí o doutor fez uma argumentação que me chamou a atenção, era que na parte final lá da decisão estava remetendo aos termos da inicial, né? Certo. E aí eu fui olhar também os argumentos que o Vinícius apresentou, que o relator também apresentou, no corpo do voto se tinha a questão daquela rubrica. E, de fato, eu não localizei no corpo do voto do ministro a discussão específica sobre aquela rubrica. O que eu constatei foi o voto que o STF normalmente costuma dar, que é afastar as receitas não operacionais da base de cálculo, mas não entra na questão da rubrica, né, específica para os casos, né. Então, analisando esse voto e entendendo que não há especificamente a exclusão daquela rubrica que o contribuinte pretende excluir, eu vou acompanhar o relator. Ok, doutor. Tá, agora, o senhor falando, eu me lembrei O doutor Gilson,
Oi. Eu estava refletindo ainda hoje sobre esse processo. Pois não. Eu me indago e trago para o colegiado a seguinte questão. A gente está aqui, na verdade, será que é isso? A gente está aqui delimitando qual que é os limites da sentença? Não, a gente está interpretando... para na minha opinião, tá? Tá. A gente está interpretando a sentença. Porque, olha só, vamos apenas interpretando a sentença. E é lógico que, ao interpretar, a gente vai estar dando um limite que a gente entende como correto. Não tem como interpretar sem limitá-la a algum ponto. A gente precisa ter algum tipo de limite. O que acontece? Várias ações judiciais, principalmente desse tipo de empresa, ou seja, as empresas que são equiparadas a instituições financeiras, entraram com ações judiciais sobre o alargamento da base de cálculo. E algumas delas entraram com aquela ação genérica, que era simplesmente afastar o alargamento. Outras delas entraram até solicitando algumas rúbricas, deixando claras as rúbricas. Até por isso, provavelmente, o doutor o que pediu a vista, porque realmente existem ações gerais, aí, várias delas, que falam o seguinte, olha, porque para ela não servia apenas o afastamento, o alargamento. Por quê? Porque a gente sabe que tem aquele voto do Peluso falando da atividade da empresa. E aí, quando você equipara, no caso Factory, a instituições financeiras, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar se essa questão do deságio faz questão ou não da atividade da empresa. É isso que acontece. Algumas empresas, e aí eu acho que na época, até acho que na sessão eu acabei falando disso, mas não em sentido de crítica ao advogado, ou ao patrono, ou a quem conduziu no judiciário, é que aqueles mais preocupados com a decisão judicial, não vou usar a palavra preocupados, alguns, vamos botar assim, então, não vamos usar adjetivos, alguns, após a decisão judicial, e como muitos dos juízes não queriam entrar na seara da análise daquela rubrica, o que ela fazia? Ele simplesmente afastava e não olhava os itens, que alguns realmente levavam, outros não levavam. E eu me deparei em algumas situações com embargos de declaração, onde o contribuinte falou, olha, mas peraí, tá bom, mas apenas o alargamento não me serve. A minha inicial, inclusive, está pedindo, eu quero que fale sobre se esse item vai fazer parte ou não vai fazer parte da interpretação. Essa análise que você está falando, eu acho perfeito, que é a análise que a gente fez aqui para concluir que... então, eu estou estudando todo o panorama. Sim, mas a minha questão é um pouco fora disso. Olha só, eu me questiono se, num caso como esse, em que a delegacia de origem aplica a decisão, aí o contribuinte vem para nós e fala assim, não, a interpretação da decisão é assim ou assado. Eu acho que não caberia a nós dizer isso aí, e não, eu acho que seria um caso, e eu vou, de repente, pensar melhor nisso, mas, ao que me parece, o que o contribuinte está querendo fazer aqui, quando chega para a gente dizendo que a unidade de origem não cumpriu a decisão judicial, porque interpretou assim ou assado, ele está querendo trazer para essa esfera uma discussão que ele deveria ter feito perante a justiça. Se a unidade de origem não está cumprindo a decisão judicial, nos termos que ele entende que é a decisão judicial, é uma questão de partir para um procedimento próprio, exatamente. O que a gente está fazendo aqui, no fundo, é avaliando os limites, né? A gente avaliou, eu acho que de forma precisa, tá? Eu acho que os limites da sentença é exatamente como a gente avaliou, que é o que o senhor acabou de fazer toda a reconstituição da questão toda. Eu acho que é assim mesmo que...
Mas, assim, a minha pergunta é, será que a gente deveria estar fazendo isso? Porque, no final das contas, o que o contribuinte ele está se insurgindo contra o quê? Algo que ele acha que é uma ofensa à decisão judicial. E aí, isso a gente não tem nada a ver contra isso. A gente não tem nada contra... Eu entendo, eu até entendo. Não conhecer do recurso, entendeu? Eu até entendo. Nunca pensei sobre esse prisma da questão que não caberia... isso aqui, deixa eu até ver. Isso aqui é o pedido de restituição. Seria o caso de embargos, primeiramente, perante a justiça, como não caberia mais embargo de repente, seria o caso de entrar com... na verdade, poderia até ser. E, aliás, eu vou te falar que eu, na DRJ, eu me deparei, mas não era exatamente com essas matérias, não era essa matéria, mas eu me deparei com um caso de reclamação. E numa decisão lá na DRJ São Paulo, que por acaso tinha sido eu o relator. E eu me lembro até que teve uma discussão interna sobre isso. Se realmente a gente não estava obedecendo, ou como a gente estava agindo. Eu nunca parei para analisar exatamente isso. Pode ter esse prisma de análise. Mas aqui, o que eu fico pensando é o seguinte, ele traz uma ação judicial para executar dentro da nossa, da administração pública, não é isso? Ele faz a opção de executar a ação judicial perante o Poder Executivo aqui na Receita Federal. Não, lá na Receita Federal. A Receita Federal faz a análise. Isso. E aí ele indefere o pedido de restituição. E aí, quando ele indefere o pedido de restituição e não homologa, abre-se o PAF, não é isso? Não é exatamente nesse momento. Na hora que ele faz a manifestação, abre-se o PAF. Então, na hora que ele abre o PAF, ele traz como matéria essa questão, porque a matéria de fundo é essa questão. Exatamente, o crédito discutido na ação judicial. Exatamente, mas veja bem, ele tá falando o seguinte, eu tenho esse direito. E aí eu estou falando para ele o quê? Olha, a interpretação, aí a gente vai dar, a Receita deu a dela, e o Conselho está dando a dele sobre o título judicial que ele tem. Ele está tentando executar aqui. Né? Eu acho que, se ele perder tudo, ele até pode entrar com uma reclamação. Não vou discutir essa questão judicial. Pode até entrar, mas eu acho que nós temos que dar uma resposta. A gente pode fazer um paralelo com aquelas discussões de correção monetária. E quando é um paralelo só, tá? Eu pensei nisso que você falou, Vinícius. Eu não trouxe a discussão aqui, porque não sei o motivo que eu não trouxe, mas eu pensei nisso porque eu pensei assim, se o contribuinte tem tanta certeza de que a decisão judicial excluiu essa rubrica da base de cálculo, ele deveria, na ocasião da DRJ que indeferiu o pedido dele, já impetrar um mandato de segurança para que fosse cumprida a ordem judicial, porque seria um descumprimento de ordem judicial. O delegado lá que tem a competência... Ele estaria com reclamação, cara. Não sei se estaria no prazo, né? Para entrar na reclamação. Não sei, eu não vou discutir o meio judicial. Tá. Mas deveria ter apresentado alguma insurgência contra o descumprimento de ordem judicial. Eu pensei nisso daí. Só que aí eu fiz um paralelo com essa ação de correção monetária, porque às vezes o contribuinte vem executar aqui e a fiscalização ela afasta o método de correção, essas coisas. E aí a gente meio que interpreta a decisão judicial para ver qual que é a correção que deve ser aplicada. Eu fiz mais ou menos esse paralelo, né? Na correção, na correção seria um caso diferente, porque na correção já tem um tópico, que é a correção, que, vamos dizer assim, é autônomo. Aí, realmente, a gente olha e fala, olha, realmente tem ou não correção e tal. A gente não vai entrar propriamente no mérito do crédito, né? Mesmo quando a gente fala da correção, quando a gente aceita... Mas, Vinícius, a gente não entra na seara do crédito. Nesse caso aqui específico, a gente está entrando na seara do crédito. Não, aí tem um detalhe. O crédito envolve ou não a rubrica X ou Y.
Não, Vinícius, olha só. Sabe por que eu acho que a gente não está entrando nessa seara? Aliás, até está ao interpretar, mas como a gente está fazendo? A gente está fazendo o seguinte, a gente está pegando o dispositivo e está vendo, olha, o que transitou em julgado? Transitou em julgado, isso. Afastamento do alargamento. Mas foi tratada de rubricas específicas? Não. Então, legal. Então, como é que eu interpreto essa ação? Eu tenho que interpretar a ação. Eu tenho que ter uma maneira de interpretá-la. E agora, cada um vai interpretar da maneira que achar melhor. Você pode, por exemplo, entender que não é da empresa. Mas aí que tá, a gente não tem o papel de interpretar a decisão judicial nesse caso, porque ela não é destinada a nós. Essa Como também assim? Não, ela é destinada à administração tributária. Isso, o que a gente poderia ver nesse caso de um processo assim, como até o Walker levantou aí, muito bem lembrado, são questões concomitantes, ou vamos dizer assim, conjuntas na análise do pedido de compensação, tipo aplicação da correção monetária, eventualmente o acerto de um débito para confrontar com aquele crédito, enfim. O crédito em si, a gente nunca observa, a gente nunca analisa quando tem essas questões judiciais. A gente já fala concomitância, a gente não vai analisar o crédito. Nesse caso, a decisão judicial é destinada para a Receita Federal do Brasil. Ela que tem que interpretar essa decisão. Mas olha só, se ela interpreta, um paralelo que a gente pode fazer, sabe qual é o paralelo que a gente pode fazer? Aquela época, antes de súmula, antes de tudo, que a gente afastava os decretos e usava a 770, que era o pagamento do sexto mês, lembra? O recolhimento do sexto mês. Então, existia uma interpretação daquilo. A gente sempre interpretou. E sempre foi interpretado. E o Conselho sempre interpretou. E ainda teve uma época que o Conselho fazia isso de ofício, que eu achava até errado. Mas o Conselho entendia, que era antes do CARF, inclusive, o Conselho entendia que tinha que fazer de ofício. Quando tinha sido afastado já os decretos, né, e usava 770. E aí, até sair súmula. Aí depois súmulou semestralidade, tudo resolvido. Hoje em dia a gente não enfrenta mais isso. Mas isso a gente enfrentou muito durante muitos anos no Conselho. E sempre foi enfrentado. Porque, mas mexia no crédito também. Foi? Mexia no crédito, mexia na recomposição da base de cálculo, né? Mexia na recomposição. Aqui também mexe, porque aqui mexe na composição da base de cálculo. O que ele está falando? Mas aqui é do crédito, Gilson. Sim, mas veja, o crédito vem porque ele quer excluir alguma coisa. Então, mexe na base de cálculo. Sim, lá também mexia no crédito. Por quê? Porque, na verdade, ele tinha que compor o crédito. Como se compunha o crédito? Era do recolhimento? Era do mês, do sexto mês anterior? Também era o crédito. É a mesma coisa. Enfim, mas tudo bem. Eu continuo com o relator, mas eu realmente... nesse momento... Vários casos que a gente tem que explicar a ação. É uma coisa que, a princípio, gera esse dilema aí. Mas, enfim, eu não tenho como resolver esse dilema agora e eu acompanho o relator. Continuo. Porque, na verdade, o teu outro voto seria de não conhecer o recurso. Era isso. Isso, de não conhecer. Ou seja, não seria em benefício ao contribuinte de qualquer maneira. Não seria. Ok. Não, estou só deixando claro isso para não parecer que teria, na dúvida, você estaria votando com a Fazenda. Não tem nada a ver. Na verdade, não era nenhuma dúvida. Você está levantando um ponto a ser pensado. Isso, Outros vão ser pensados constantemente aqui, né? Com certeza. Nesse colegiado, como dentro de todo o órgão. Faz parte disso, né? Claro. Doutor Jorge. Ok. Doutor Zé Renato. Relator. Doutor Corinto. Relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Me voto com o relator, então foi negado o provimento por unanimidade. Doutor, o senhor ficou com alguma dúvida?
Não, senhor, ficou claro, presidente. Muito obrigado. Nós que agradecemos, tenha uma boa tarde. Saúde. Obrigado. Saúde, é verdade. Obrigado. Como é que você vota com o relator se você é o relator do processo? Como é que eu voto com o relator se eu sou relator? Eu falei isso? Falou. Também voto com o relator. Eu tô com sono. A verdade é que eu tô com sono desgraçado aqui, cara. Tem razão. Não posso votar. Ainda bem que eu tô votando com o relator, né? Já pensou se Se tiver uma divergência contra o meu voto? ia ficar meio esquisito, né? Fica ridículo. Mais uma coisa, o Olga votou, Votou, lógico. Ele foi o primeiro a votar. então você vai ter uma ordem. Sim, porque ele pediu vista. Alguém me Tá, agora o próximo é do Vinícius. Também acompanhamento. Tô achando que isso aqui também é o 399, ô Vinícius. Esse aqui também foi visto. 399, peraí. Eu vou olhar aqui. Esse também é do mês passado? Breve. Você pode chamar... Patrícia, você pode convocar o do 399, por favor? Ok, presidente. Faria a convocação. Brasil, breve. 399 da pauta, doutor André Toledo, o processo será julgado agora. Por favor, Obrigado, eu tô mais sono. patrono convocado, presidente. Ok. Estou procurando aqui. Vinícius, você tem aí se isso saiu como vista? Eu acho que não. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Estou procurando aqui, estou procurando a pauta do mês passado, mas ainda não encontrei. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Tá. Ô, Patrícia, a Poliana ou a Rose estão aí? Boa tarde a todos. Boa Boa tarde. tarde, doutor. Hein, Patrícia? Desculpa, presidente, a Poliana está presente. Pode chamar ela para mim, por favor? Só um momento. Não, esse é originalmente... Ih, rapaz, espera aí que eu vou entrar de novo. Tem que expulsar o Gilson aí, não? Outra. Não, eu tive que sair. Boa tarde, doutor. O senhor está ouvindo e vendo perfeitamente? É apenas para acompanhar, não é isso? Exatamente, por gentileza. Ok. Ô, Patrícia, Sim, presidente. eu vou jogar esse 399, aí eu chamo a Poliana logo depois. Caso ela volte aí. Oi? Nesse momento, ela está realizando um sorteio. E não vai ser possível ela vir aqui na sala nesse momento. Tá bom. Não, nesse momento também não dá, porque o patrono já entrou na sala. Mas assim que ela tiver a disponibilidade, você pede para ela se apresentar aqui na nossa turma, por favor? Claro, presidente. Tá bom? Obrigado. Bom, então o item é 399, é um embargo da unidade, e o interessado é Brasil Prévio e a Fazenda. Final de 2757, a palavra já está com o senhor, doutor Vinícius. Ok, isso é um caso bastante simples. No meu voto, isso é reconhecimento de denúncia espontânea. Teve diligência, voltou da diligência e a gente julgou, reconhecendo a denúncia espontânea, consequentemente afastando a multa de mora. Só que no finalzinho do voto eu deixei consignado que
homologo nos termos, não era um despacho decisório. Eu deixei aquele textinho básico, por lapso, era uma auto-infração. Então, aí a unidade de origem entrou com os embargos, falando que estava obscuro nesse ponto. E aí eu sano isso aí e dou efeitos infringentes. Por quê? Porque antes eu dizia homologo, dar provimento parcial para homologar nos limites do crédito reconhecido, alguma coisa assim. E nesse caso aí eu corrijo esse problema. Então, o que eu faço? Com base nessas considerações, é que se acolher os embargos da unidade preparadora, atribuindo-lhes efeitos infringentes para sanar a obscuridade apontada na decisão embargada, em cujo voto condutor deverá constar o seguinte dispositivo. Então, é só mudança do dispositivo, tá? E da parte do acórdão. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para afastar o auto de infração objeto presente do processo. Aí, por sua vez, na emenda e no acórdão da decisão deverão constar os seguintes textos. Declaração, pagamento anterior, denúncia espontânea e ocorrência. Tendo sido constatado por meio de diligência fiscal que o pagamento integral do tributo se deu antes de sua declaração, há que se aplicar o instituto da denúncia espontânea, afastando-se com isso a exigência de multa de mora e, consequentemente, o auto de infração para a sua constituição. Era um auto de infração para a constituição exatamente da multa de mora. Aí, na parte do acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário nos termos do voto do relator. Aí estava provimento parcial e o dispositivo também estava errado. Então, é esse o voto, presidente. Está sem fone. Não estamos te ouvindo. Acolher os embargos, sanando a obscuridade e imprimindo efeitos infringentes. Isso, porque era parcial provimento, mas na verdade é provimento total, porque é um auto de infração. Eu dei, no final do meu dispositivo, era assim, parcial provimento porque a gente reconhece naqueles processos de compensação, né? Entendi. Aí, enfim. Sem problema, mas vamos ao voto do Dr. Walker. O relator. Doutor Jorge. Comando. Zé Renato. O relator. Corinto. Acompanha. Doutor Rafael. Acompanha, presidente. E foi, Jorge? Entendi o Jorge. Doutora Denise? Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, acordo os membros colegiados, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração para sanar a obscuridade, imprimindo-lhes efeitos infringentes. Nos termos do voto do relator. O senhor ficou com alguma dúvida, doutor? Muito claro, obrigado, conselheiros. Nós aqui agradecemos. Tenha uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Esse foi o item... Não, esse foi o item 399. Agora vamos ao item 400. E 401. Esse também vai ter sustentação, só que nesse caso aqui é vídeo, tá? Ok. Crefisa. O senhor já está com a palavra, doutor Vinícius. Tá certo. Presidente, o senhor não vai convocar, não? Ele pediu acompanhamento? Sim, a patroa está na sala de espera. Tá, então ela pediu acompanhamento. Não, porque tinha vídeo aqui, achei que já não fosse acompanhar. Faça a gentileza, obrigado, doutor Walker. Faça a gentileza de convocar. Farei a convocação, presidente. O negócio tá feio hoje, hein, Walker? Agora é tarde, hein? A noite foi boa ontem, né? Cara, nem tanto. É que ontem à noite eu joguei uma bolinha, né? Aí a idade já reclama, né? Não, é que durante a semana de sessão eu acordo às 5 da manhã para ir malhar. Aí fico acabado.
Eu não malho, não. Oi? Boa tarde, doutora. Boa tarde. A gente não está lhe ouvindo. Continuo não ouvindo. A senhora está nos ouvindo? Não, não tá dando para ouvir. Talvez tenha a ver com o fone, viu? Ele muda a configuração da... Fala no... Usa o negocinho branco, esse aí, ó, para ver se falar. Não dá para ouvir a senhora ainda. Retira o fone, tenta retirar o fone para ver se é o fone, por favor. Presidente, do lado do ligar e ligar do microfone aqui, é setinha. Olha, mas fala isso para ela, pode falar isso para ela direto. Embaixo, do lado do botão do microfone, tem uma setinha para baixo. Nessa setinha para baixo, quando você clica, abre várias opções de onde vai entrar o som. Eu acho que por aí você seleciona o seu fone. A gente continua não ouvindo a senhora. Por mais que a senhora vá só acompanhar seja vídeo, eu acho importante a senhora ter a possibilidade de falar. Então, tenta configurar, por favor. Onde é essa setinha, Rafael? Do lado do bem, tem o botão vermelho, que é o de desligar a ligação, o botão que você mexe na câmera e o botão que você mexe no microfone. No botão que mexe no microfone tem tipo um Vzinho, uma setinha para uma outra bolinha, pelo menos no meu tem, uma outra bolinha, um Vzinho. Se clicar ali, aparece as entradas do som. Aí você pode mudar. O meu tá como padrão alto-falante. O meu está como padrão microfone interno, deve ser mesmo. Alto-falante é padrão do alto-falante. É o primeiro. O primeiro de cima para baixo. Sim, de cima para baixo. Ok, padrão microfone. O meu é padrão microfone interno. Como é que está o da senhora? A senhora chegou a esse ponto? Então fala, para a gente ouvir. Não dá para ouvir ainda, continua sem ouvir. É bom tirar o fone, porque esse negócio de fone dá muito problema. O que pode fazer é tira o fone, fecha esse aplicativo da internet aí, não sei se é o Fox ou se é... Não sei qual que a doutora está usando, e inicia de novo. Sai da sala e entra na sala de novo, então, doutora, para ver se melhora. Fechando o aplicativo também, doutora. Vocês usam qual? Eu estou usando o Chrome. Vocês usam o Fox? Não, eu uso o Chrome. Eu uso o Chrome. Eu estou usando o Chrome também. Eu acho que quem está gravando acho que tem que usar o Chrome, inclusive. Eu não tenho certeza, mas eu acho. No Chrome que funciona direito. Nada. Você está usando o Google Chrome? Tá. Qual é a outra opção que a gente tem? A outra opção é seu celular. Mas aí você vai ter que baixar esse JITS ou no Apple ou no... Não sei qual é o teu telefone, dependendo... Lá no lugar onde você baixa o aplicativo. A gente aguarda. Dá para entrar pelo Chrome. Dentro do relatório, não, doutor Gilson. O problema... É curtinho, não tem nem como... Poderia dar tempo, mas é muito curtinho, não faz diferença. É igual, Vinícius? É igual. O problema é que eu não posso deixá-la sem comunicação. Pronto, entrou um do lado aqui, ó. De repente a senhora consegue falar pelo outro. Eu já tive... Opa, tô ouvindo. Opa, calma. Deixa eu pôr o fone. Desculpa. Deu periquito junto aí. É o protocolo DDL do Paulo. Desliga, depois liga. Não, agora sumiu. Oi. Oi, boa tarde.
Pronto, agora está funcionando. Todo mundo te ouvindo. Desculpa, peço mil desculpas. Não, imagina, sem problema. Tranquilo, doutor. É a primeira vez que eu tenho esse problema com o fone. Enfim, me desculpem. Não se acredita. A senhora está nos ouvindo e nos vendo? Sim, perfeitamente. Ok. Então, doutor Vinícius, o senhor está com a palavra. Ok. O presente processo versa sobre DECOMP, declaração de compensação transmitida por meio de PER-DECOMP, no qual o interessado indica crédito de pagamento indevido ao maior de COFINS do período de 8 de 2005 para compensação de débitos próprios. Em análise do PER-DECOMP, foi emitido espaço decisório eletrônico, o qual homologou parcialmente a compensação declarada, pois o crédito indicado havia sido parcialmente utilizado para extinção de débito de COFINS atinente ao próprio período de apuração do recolhimento. Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo aduziu de forma bastante lacônica que é indiscutível o direito à compensação, uma vez que possui o crédito informado na DECOMP. Não trouxe, todavia, qualquer explicação da origem de seu crédito, qualquer contestação específica ao fundamento central do espaço decisório e quaisquer elementos contábeis fiscais para justificar o crédito pleiteado. A 13ª turma do DRJ em São Paulo negou o provimento à manifestação de conformidade por entender que a manifestante não comprovou a certeza de liquidez do direito creditório legado, tendo se eximido de apresentar elementos probatórios suficientes para comprovar suas alegações. Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta essencialmente que o não reconhecimento do crédito postulado se deu em razão de mero erro material no preenchimento da DCTF, tendo sido informado de maneira equivocada valores maiores que o devido para COFINS apurada nos períodos de 8 e 9 de 2005. Na peça recursal, o sujeito passivo explica que receitas foram consideradas em duplicidade nos meses de agosto e setembro, em face de mudanças implementadas no sistema eletrônico de contabilidade. Junto com o recurso, o sujeito passivo traz documentação para evidenciar suas alegações. Não vai haver defesa, né? Vai, sim. Só vai ter a sustentação. Vai ter a sustentação. Ok, então eu terminei o relatório. Ok. Vou passar a sustentação oral. Não. Entrei no errado. Partilhar um vídeo. Prezados conselheiros, prezado relator, boa tarde. Antes de iniciarmos, eu gostaria de esclarecer que o presente vídeo tem por objetivo tratar dos itens 400 e 401 da pauta, uma vez que ambos os itens tratam de processos com situações idênticas, exceto pelo período de apuração do crédito ora pleiteado. Pois bem, os presentes processos tratam de declaração de compensação com crédito oriundo de pagamento a maior de COFINS nos períodos de apuração de agosto de 2005, no caso do item 400, e de setembro de 2005, no caso do item 401, compensando-se tais créditos com débitos de COFINS de novembro de 2005. O recolhimento a maior, que originou tais créditos, se deu em razão de erro de fato quando da contabilização das receitas auferidas nos períodos, tendo a recorrente verificado, após a migração para um novo sistema interno de apuração, que com relação aos meses de agosto e setembro de 2005, havia contabilizado inicialmente duas receitas em duplicidade, ocasionando o valor de COFINS a pagar maior do que o realmente devido para os períodos. Assim, após constatado tal equívoco, a recorrente estornou o montante total no balancete de novembro de 2005, tendo este estorno efeitos meramente contábeis, pois no respectivo período a empresa apurou a totalidade das receitas auferidas, conforme a documentação contábil que também juntamos ao processo, e, por sua vez, com relação aos meses de agosto e setembro de 2005, acabou realizando um ajuste manual para excluir as receitas duplicadas. Aqui, eu peço licença para demonstrar a apuração dos períodos para que fique ainda mais evidente para vocês. Bom, vejam que com relação a agosto de 2005, após a recorrente realizar o ajuste manual para excluir a receita duplicada no valor de R$ 2.779.644,32, o valor apurado de COFINS a pagar foi inferior àquele apurado inicialmente, uma vez que o valor devido, no caso, seria de R$ 423.498,80. Assim, igualmente o que aconteceu no mês anterior, no mês de setembro de 2005, a recorrente novamente fez o ajuste manual para excluir a receita duplicada de R$ 2.545.694,89. E, se vocês separarem,
a apuração total das receitas foi inferior àquela inicialmente apurada. E, por sua vez, o COFINS a pagar também seria inferior, que neste caso é o valor de R$ 393.617,02. E para que fique ainda mais claro, apresento este quadro resumo onde se demonstra que o crédito pleiteado é exatamente a diferença entre o valor recolhido pelos DARFs juntados aos processos e os valores declarados nas DCTF certificadoras, valores estes que provavelmente não foram observados quando da análise do pleito. Depois de realizar tais ajustes e verificar um pagamento maior, a recorrente acabou transmitindo os perdecontos ora combatidos e, posteriormente, retificou a DCTF e a DACOM dos períodos, apontando os valores devidos de COFINS àqueles verificados após a reapuração deste. Assim, em que pese o crédito pleiteado exista e seja legítimo, é evidente que o sistema da Receita Federal, ao cruzar os dados, o fez com base na DCTF original, sem que se atentasse para a existência de uma DCTF retificadora dos períodos. Todavia, uma vez comprovada a existência do crédito pleiteado com documentação de suporte contábil, seja pela apresentação da DCTF retificadora da DACOM ou dos próprios balancetes dos períodos, bem como demonstrando que houve um erro de fato quando do preenchimento da DCTF original, não há como se admitir que a compensação realizada não seja homologada integralmente, sob pena de infringir o princípio da verdade material. Inclusive, gostaria de lembrá-los que a mera retificação da DCTF posterior à transmissão do PERDECOMP não pode ser óbice para o reconhecimento do crédito, nos termos do parecer normativo 2 de 2015, bem como conforme a vasta jurisprudência deste Conselho nesse sentido, desde que, óbvio, o crédito seja comprovado por meio de documentação suporte, o que frisa-se foi o caso da recorrente. Assim, dessa forma, é imprescindível que os recursos sejam admitidos e as compensações sejam homologadas integralmente, uma vez que restou devidamente demonstrada a existência do crédito pleiteado por meio de documentação contábil hábil e suporte. Bom, obrigada pela atenção, tenham todos uma boa tarde. Bom, senhores, beleza. Cadê o nosso relator? Dá para a palavra, doutor. Ok, esse é um caso típico que a gente tem já decidido aqui em várias sessões, vários meses. Nessa sessão de hoje, a gente já decidiu casos assim. O que acontece? Em sede de manifestação, o sujeito passivo ele não traz nada e faz um recurso com pouquíssima dialeticidade, não explica as razões. E em recurso voluntário, o que acontece? Ele trouxe documentação substancial, mas ainda assim não demonstra de forma cabal, que deveria demonstrar já a essa altura, o crédito. Eu vou ler parte do voto aqui. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Em sede de recursar, o sujeito passivo defende a subsistência do direito creditório, sustentando em síntese que houve erro na informação em DCTF do débito de COFINS do período de apuração de 8 de 2005. No que tange à subsistência do direito creditório, importa recordar, antes de tudo, que compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido incerto. Em nome do sujeito passivo, pode-se dizer, em outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata da comprovação da certeza e liquidez do crédito postulado. Nesse contexto, é ponto incontroverso que, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e compensação, recai sobre o sujeito passivo ônus da prova. Como decorrência lógica, é inerente à análise das declarações de compensação, a verificação da existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito creditório pleiteado. Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação de conformidade, perante a primeira instância, a recorrente deveria ter reunido documentos suficientes e necessários sob pena de preclusão do direito probatório, conforme aí o artigo 16 do 7235. Examinando os autos, observa-se que o sujeito passivo não apresentou, manifestação de conformidade, escrituração contábil fiscal, nem documentos que a suportem, suficientes para demonstrar certeza e liquidez, em especial para comprovar que o valor apurado da COFINS do período tal é aquele alegado ao invés daquele valor regularmente constituído pelo DCTF original. Além disso, observa-se na leitura da manifestação de conformidade que o sujeito passivo foi bastante vago em sua defesa
restringindo-se a afirmar a legitimidade de seu crédito sem, contudo, contestar de forma efetiva o fundamento do despacho decisório e sem explicitar qual teria sido a razão da insuficiência de crédito, revelando substancial falta de dialeticidade em sua manifestação. Diante da insuficiência de elementos probatórios, o colegiado decidiu corretamente manter o despacho decisório, uma vez que o crédito pleiteado havia sido totalmente utilizado, não tendo a manifestante logrado êxito em comprovar o crédito. Nesse caso, caberia à recorrente apresentar provas suficientes e necessárias para demonstrar que o valor do COFINS era diferente daquele declarado na DCTF original. Apesar de tal deficiência probatória, em sede de manifestação de conformidade, analisei os autos em busca de eventuais documentos apresentados com recurso voluntário, tendo constatado que, apesar dos documentos juntados, não restou comprovado de forma suficiente o direito postulado. Explico. Observe-se primeiramente que os demonstrativos e balancetes juntados, aí eu coloco as folhas desses documentos, não servem à comprovação da apuração do tributo devido a título de COFINS do período de apuração de agosto, uma vez que carecem de eficácia probatória mínima perante terceiros. Aí eu cito aquele trecho que trago em alguns desses votos que tratam disso, da eficácia da contabilidade livro diário, razão por que eles têm essa eficácia, porque tem registro perante junto comercial, cartório, enfim, tem uma série de formalidades às quais esses livros contábeis oficiais estão sujeitos e que geram e que dão eficácia perante terceiros a estes livros. No caso presente, a recorrente deveria ter apresentado os livros diário razão com abertura, termos de abertura e encerramento devidamente autenticados, suportados por documentação hábil que os lastreiem, a fim de demonstrar de forma analítica o valor da COFINS apurado em agosto de 2005. O eventual registro de receitas em duplicidade, comprovando os lançamentos contábeis com os documentos pertinentes. Lembre-se, nesse contexto, que a escrituração mantida com observância das disposições legais faz a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e, sublinhe-se, comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza e assim definidos em preceitos legais. Com relação às páginas do diário e razão, folha 188 e 189, as quais trazem lançamentos em novembro de 2005 relativo a estornos de receitas que teriam sido assumidas em duplicidade nos meses de agosto e setembro daquele ano, tais elementos não se mostram suficientes para demonstrar o valor da contribuição devida nos referidos períodos, nem para atestar a natureza do estorno efetuado, sobretudo se realmente se trata de receita registrada indevidamente em duplicidade. Nesse caso, a recorrente deveria ter apresentado a escrituração contábil dos períodos de agosto e setembro de 2005, juntamente com todos os documentos que lhe dão suporte, a fim de tornar possível a identificação dos lançamentos supostamente indevidos, a comprovação da natureza das operações correspondentes, com notas fiscais relativas às receitas declaradas em duplicidade e sua indevida participação na apuração da contribuição devida em cada período. Ressalve-se, ademais, que os demonstrativos à folha 232, ainda que gozem de eficácia perante terceiros, um outro demonstrativo, aquele demonstrativo que se publica no diário oficial, relacionado às empresas, sociedade anônima, etc. Só que o que acontece? Esse demonstrativo que ela traz a folha 232, também não serve, por quê? Porque ele traz valores condensados do segundo semestre de 2005. Então, a gente não sabe exatamente, por aquilo, qual que é o valor do período que está aí sendo objeto de controvérsia, que é o período de 8 e 9, agosto e setembro de 2005. Em casos como o presente, em que se discute declaração de compensação julgada por despacho decisório eletrônico, tenho refletido sobre a rudimentariedade do processo comunicativo entre fisco e contribuinte. Em análises normais, análise manual, na terminologia interna da RFB, de uma declaração de compensação, a autoridade tributária concede em regra um prazo inicial de 20 dias, etc. Não raramente os prazos de intimação são estendidos, novas intimações são feitas em cima de respostas anteriores e se dá um verdadeiro
processo dialético de comunicação, ocorrendo a verdadeira cooperação entre fisco e contribuinte, a troca de informações, possibilitando a aferição substantiva dos débitos e créditos envolvidos na compensação com plena concreção do contraditório em ampla defesa. Nos espaços eletrônicos, não há, por certo, toda essa coisa aí. Por essa razão, tenho refletido constantemente sobre as questões probatórias no âmbito de tais processos que derivam de um espaço decisório eletrônico. Nessa linha, entendo que não se pode aplicar a ferro e fogo, por assim dizer, o Instituto da Preclusão Probatória, sem antes entender que a preclusão normativamente prevista pressupõe um procedimento fiscal normal, no qual, em geral, há possibilidades variadas de comunicação ao longo da fase não contenciosa entre fisco e contribuinte. Sendo assim, tenho avaliado em processos derivados de espaço decisório eletrônico, não apenas as provas trazidas em manifestação de conformidade, mas ainda aquelas reunidas em sede recursal, buscando aferir sua robustez para comprovar o crédito postulado pelo sujeito passivo. Nesse contexto, em caso em que o sujeito passivo apresenta, ainda que em recurso voluntário, provas substanciais de seu direito creditório, tenho entendido que o processo deve ser convertido em diligência a fim de que a unidade de origem analise as provas salientes. Nesse caso, que a diligência fiscal não é entendida, nesses casos, como um remédio para suprir a omissão probatória do sujeito passivo, mas como um mecanismo de devolver ao fisco a oportunidade de aferir e de se manifestar sobre a consistência das provas trazidas aos autos em sede, ainda que em sede de recurso voluntário. No caso concreto, apesar de se tratar de despacho decisório eletrônico, o sujeito passivo teve amplas possibilidades de apresentar, até o recurso voluntário, toda a documentação suficiente necessária para comprovar suas alegações. Apesar disso, não restou suficientemente demonstrado o direito creditório alegado pela recorrente. Além da carência de documentos suficientes para comprovar, com eficácia perante terceiros, o valor da contribuição social devida em agosto de 2005, há que se sublinhar que os elementos trazidos em sede recursal não servem para demonstrar se houve escrituração das operações atinentes ao pagamento indevido e à própria compensação litigiosa. A escrituração dessas operações se mostra fundamental para a própria aferição e controle da certeza, liquidez e disponibilidade do direito creditório pleiteado. Então, aí eu falo da verdade material, que a verdade material tem um limite na questão da preclusão probatória. A verdade material não é um direito absoluto, né? A gente já tem esse posicionamento aqui na turma. Diante de ausência de elementos probatórios, revela-se correta a decisão recorrida ao indeferir a declaração de compensação. É de se lembrar que, em caso em que o direito creditório pleiteado decorre de reconhecimento de equívoco na informação do valor do tributo constituído em DCTF, o mínimo que se espera é que aquele que alega erro demonstre com a apresentação da escrituração contábil fiscal e seus documentos de suporte com a apuração correta. Muito embora o sujeito passivo tenha apresentado em sede recursal documentação para sustentar suas alegações, não restou comprovado de forma inequívoca e cabal a liquidez, certeza e, sobretudo, disponibilidade do crédito pleiteado. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, doutor Vinícius. Passa a palavra ao doutor Walker Araújo. Presidente, eu vou voltar com as conclusões, porque ao contrário do relator, ele já sabe meu posicionamento, eu dou a preclusão desses documentos, eu não analiso. Principalmente levando em conta que a manifestação não traz nenhum fundamento do erro cometido. Ela simplesmente alega que errou no lançamento da DCTF, mas não traz esses argumentos aqui. Para mim, poderia até se configurar argumento novo, né? Aí eu vou repetir que a gente estaria inaugurando uma instância nova aqui, né? Seria a primeira instância aqui para julgar esses argumentos novos que a parte alegou, né? Porque na manifestação não houve esse tipo de argumentação, né? Foram feitos argumentos genéricos e não foi trazido prova. Então, eu aceito prova, vou deixar bem claro, até para dar uma satisfação para o patrono, para a patrona, eu aceito documentos como forma de complemento, mas desde que na manifestação tenha sido apresentados motivos claros para a gente até investigar a origem do crédito e posteriormente proporcionar uma
conversão de diligência, para conferir alguma coisa. Mas aqui não foi feito nada na defesa, então eu vou voltar pelas conclusões, porque eu não analiso documento juntado em sede recursal. Não, eu só analiso quando há um complemento de documentos, mas também tem que estar junto com argumentos claros para mim. Não foi feito isso daí. Ok. É o que eu sempre votei. Ok. Doutor Jorge. Gente, só um ajuste no meu voto, porque esse voto era um voto mais antigo. Até a partir da observação do Walker na sessão do mês passado, eu fiz um ajuste no meu voto, que era muito similar a esse. E qual que é o ajuste que eu gostaria também de fazer nesse aqui? Que só me ocorreu agora, porque eu li agora o voto depois de ter passado esse tempo todo, né? É o seguinte, o ajuste é exatamente nessa questão da dialeticidade da manifestação. Eu entendo um pouquinho diferente do Dr. Walker, mas nesse caso específico, como não houve dialeticidade na manifestação, e eu falo isso no corpo aí do voto, eu queria ajustar como eu fiz no mês passado, e considerar a preclusão nesse caso, porque ainda que eu considere com mais parcimônia essa questão da dilação probatória para o recurso voluntário, eu considero que tem que haver a dialeticidade, e nesse voto eu não deixei claro isso na análise das provas, então eu gostaria de fazer essa ressalva aí e ajustar o voto nesse ponto. Bom, então, uma vez ajustado o voto, o senhor vai tirar toda a análise do que foi apresentado, né? Não, a análise eu deixo como interdito, como eu fiz no voto que eu ajustei no mês passado. Eu concluo pela preclusão, mas ainda assim, enfim, eu deixo toda a minha análise aí, porque foi feita, é trabalho feito, eu deixo, ainda que ela seja dispensável pela minha consideração de preclusão. Ok. Por falta de dialeticidade na manifestação de conformidade. Ok. Doutor Walker. Acompanho o relator agora. Ok. Doutor Jorge. Comandante. Doutor Zé Renato. O relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanho, presidente. Doutor Rafael. Relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, foi negado o provimento por unanimidade, o item 400. O item 401, doutor Vinícius, é igual? Igual, só o mês é agosto, é setembro, desculpa. Tá, então eu copiando esse mesmo resultado para o item 401. Negado o provimento por unanimidade. Doutora, a senhora ficou com alguma dúvida? Não, vocês foram muito claros. Obrigada. Mas agradecemos, tenha uma boa tarde. Para os senhores também. Tchau, tchau. Tchau. Tá. Bom, agora o próximo item é o 402. Apenas acompanhamento. Patrícia, você podia convocar o patrono do 402? Presidente, o patrono do item 402 não está disponível na sala. Ok, então podia convocar o patrono do 404, 405? Ok, presidente, farei a convocação. Obrigado. O processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. É do senhor, doutor Vinícius, também, tá? Intempestivo? Beleza, hein? É da linha, é tudo da linha do doutor Corinto. Nós dois, ó. Parceria aí, né? Esse pessoal da turma de 91 é tudo igual, é tudo... O Corinto pô? Corinto é de 91, não é, Corinto? Pô. Caramba, velho.
Mas o Corinthians tem quase 70 anos. É que ele bota botox, faz, não sei o que, alinhamento facial. Não, ele não come carne. Eles são velhos pra caramba, hein? Não bebe cerveja. Ele não faz essas coisas. Por isso que ele tem esse corpo aí, com essa pele de pêssego dele. Nossa, aqui, você viu que elogio, cara? O cara tá... Puxa vida, hein? Tá apaixonado pelo Corinthians. Agora, te juro que eu não fiquei com inveja. Pessoal, tá tudo gravado isso aí, pô. Vamos parar com esse negócio. Não, só foi um elogio, pô. Você é um cara bem cuidado. Não tô dizendo nada demais, tô falando que você é um cara bem cuidado. Essa sua camisa de florzinha aí, Corinthians, vou te falar, hein? Esperar o nosso patrono. Tudo bem com você, Jorge? Tudo ótimo, presidente. Ô, Vinícius, os dois processos são iguais? Eu estou olhando isso agora aqui, Corinthians. Só um momentinho. Sim, são iguais. Boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde, doutor Fernando. O senhor está nos ouvindo? Doutor Fernando, o senhor está nos ouvindo? Presidente, nós fizemos um teste e ele estava conseguindo ouvir. Acredito que quando mudou para a sala de julgamento, colocou o fone. Tem gente que não está ouvindo, não. Não, ele está sem fone. Ele está com fone, é isso? É isso, Patrícia? Ele estava me ouvindo, mas... Eu vou ver se ele vai botar o fone e vai ouvir, que eu não estou Eu vendo. olho doido desse aí, gente. Pelo amor de Deus. Doutor Fernando, o senhor está nos ouvindo? Doutor Fernando, o senhor está nos ouvindo? Tô vendo. Boa tarde, doutor Fernando. O senhor está nos ouvindo? Boa tarde, agora estou. Perdão, conselheiro, eu tive um problema no fone aqui. Vocês conseguem me ouvir também? Sim. Ok. Item 404, processo final 2009-21. Relatoria do doutor Vinícius. O senhor está com a palavra, doutor Vinícius? Ok. Haverá sustentação oral, tá, doutor Vinícius? Ok. O presente processo versa sobre declaração de compensação transmitida por meio de Perdecomp, no qual o interessado indica crédito de pagamento indevido ao maior de COFINS, período de apuração 9/2004, informado em outros Perdecomp, analisado no processo tal para compensação de débitos próprios. Em análise do Perdecomp, foi emitido despacho decisório, o qual não homologou a compensação declarada, pois o crédito indicado já havia sido utilizado integralmente para a extinção de débito da COFINS atinente ao próprio período de apuração do recolhimento. Em manifestação de conformidade, o sujeito passivo aduziu que houve erro no valor do débito de COFINS, período de apuração 9/2004, informado do DCTF original. O débito foi declarado com valor muito superior ao efetivamente devido. Tendo o sujeito passivo apresentado diversos Perdecomp para compensar o valor recolhido a maior. Sustentou ainda a legitimidade do crédito pleiteado, afirmando que está devidamente comprovado na DCTF retificadora, transmitida antes do despacho decisório, e no DACOM. Postulou pela aplicação do princípio da verdade material, proporcionalidade e razoabilidade, salientando que mero equívoco na informação do débito não pode servir para obstar as compensações pleiteadas, sobretudo porque o crédito indicado existe e é passível de compensação, e afirmou ter retificado a DCTF, revisando o valor da COFINS devida no período em questão. A 14ª turma da TRJ de São Paulo negou provimento à manifestação de conformidade, por entender em síntese que a manifestante não comprovou a certeza de liquidez do crédito postulado, tendo se eximido de apresentar escrituração contábil e outros elementos probatórios hábeis e suficientes para comprovar suas alegações. Em 8/12/2011, o sujeito passivo tomou
ou ciência do acorde de primeira instância, conforme se verifica na leitura do comprovante de ciência eletrônica, as folhas 142. Em 26/9 de 2014, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário no qual sustenta, em preliminar, tempestividade do recurso, defendendo com substancial argumentação a nulidade da intimação em ciências eletrônicas. B, a nulidade da decisão recorrida, pois afastou o pedido de diligência, revelando-se, neste caso, violação ao direito de petição, ampla defesa contraditória, devido processo legal. Número 2, no mérito, a existência do crédito pleiteado, reprisando os argumentos trazidos em manifestação de conformidade. Nesse contexto, postula pela aplicação dos princípios da verdade material, legalidade tributária, de maneira que mero erro material não poderá obstar a compensação com créditos devidamente comprovados nos autos, postula, em caso de necessidade, pela realização de perícia contábil para a comprovação dos créditos pleiteados. Com recurso, o sujeito passivo juntou cópias da CTF, da com carta de cobrança, aviso de recebimento dos correios, despacho decisório, última alteração e consolidação contratual, procuração e PERDECOM. Compulsando os documentos das folhas 216 a 252, observa que o sujeito passivo ingressou com mandado de segurança número tal, perante a Justiça Federal em São Paulo, visando o recebimento, processamento e encaminhamento de recursos voluntários interpostos em diversos processos administrativos, entre os quais está o presente processo, para que sejam analisados e julgados pelo CARF com a suspensão da exigibilidade do crédito, dos débitos de cada processo e impedimento de ajuizamento e execução fiscal. Como se observa do relatório de decisão judicial, as folhas 218 a 222, a impetrante alegou no mandado impetrado que, não obstante a interposição de recursos voluntários em todos os processos administrativos supramencionados, os débitos administrativos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição indicativa e cobrança antes mesmo de seu encaminhamento ao CARF. Além disso, a impetrante sustentou que a autoridade impetrada violou os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do duplo grau e do devido processo legal, usurpando a competência exclusiva do CARF para julgar recursos voluntários, especialmente quanto à tempestividade de perempção. Afirmou, ademais, que os recursos voluntários foram interpostos tempestivamente, uma vez que protocolizados dentro do prazo de 30 dias após o recebimento das cartas de cobrança. Em julgamento liminar, a 9ª Vara Federal Civil, da primeira subseção judiciária em São Paulo, da seção judiciária em São Paulo, deferiu parcialmente liminar, determinando o recebimento, processamento e encaminhamento ao CARF dos recursos voluntários interpostos na esfera administrativa, a suspensão da exigibilidade dos débitos vinculados a cada processo, inclusive aqueles já inscritos em negativa, até o julgamento final da ação mandamental ou até a decisão dos recursos voluntários pela autoridade competente. Foram estes os fundamentos da decisão judicial. Eu trago aí a decisão judicial. Em cumprimento da decisão judicial, a unidade de origem encaminhou o presente processo ao CARF. Esse é o relatório. Ok, doutor, são 14 horas e 16 minutos, eu tenho 15 minutos regimentais. Na verdade, 15 horas, né, aí em Brasília. Obrigado, senhor presidente. Só um ponto, senhor presidente. A sustentação oral vai abranger os itens 404 e 405 da pauta. Ok. Então, eu peço licença aos senhores conselheiros para apresentar uns poucos slides sobre o caso. Vou compartilhar minha tela aqui. Os senhores estão vendo, senhores conselheiros? Sim. Bom, senhor presidente, senhores conselheiros, serventuários, uma boa tarde a todos, eu espero encontrá-los bem. Os casos que me trazem aqui são os itens 404 e 405 da pauta, do contribuinte Huawei do Brasil Telecomunicações Limitada. Como já bem apontado pelo relator, trata-se de não homologação de pedidos de compensação de crédito COFINS que tiveram origem em erro de preenchimento da DCTF, que acarretou no recolhimento a maior de COFINS, posteriormente gerando crédito compensado. Senhores conselheiros, há 2 pontos que é importante traçar alguns comentários nesse processo. O primeiro deles diz respeito à tempestividade. Ambos os processos são datados de 2009, e foram iniciados de maneira física. Então, todas as intimações e o próprio protocolo das manifestações de conformidade foram realizados fisicamente. Esses processos, durante sua tramitação, acabaram sendo convertidos em digitais. No entanto, não houve nenhuma intimação
consentimento ou mesmo autorização do contribuinte no sentido de autorizar a ser intimada eletronicamente nesses autos. Em razão disso, a recorrente acabou tendo conhecimento da decisão dos acordos da DRJ somente com o recebimento da carta de cobrança, como já bem apontado no relatório. Sendo que imediatamente, quando do recebimento dessa carta de cobrança, a contribuinte apresentou os presentes recursos voluntários, dentro do prazo de 30 dias dessa efetiva ciência. Então, é importante sublinhar que o decurso de prazo da intimação eletrônica se deu por ciência ficta, o que deixa claro que, de fato, o primeiro acesso do contribuinte às decisões da RJ foi quando do recebimento da carta de cobrança. Nesse sentido, eu peço licença aos senhores para apresentar um recente precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no qual, ao julgar um caso bastante parecido com os presentes, a Câmara se manifestou no sentido de que a regularidade das intimações eletrônicas depende em processos que iniciam-se fisicamente com intimações postais e depois passam a receber, a praticar atos de intimação por via eletrônica. Nesses processos, para que a intimação eletrônica seja válida, ela depende do efetivo consentimento do contribuinte. E não havendo esse consentimento, o prazo de 30 dias deve ser contado a partir do momento que o contribuinte teve efetivamente acesso à decisão. Isso porque, senhores conselheiros, quando se tem um processo físico em que todos os atos e intimações foram realizadas por via postal, há uma justa expectativa do contribuinte de continuar recebendo essas intimações por via postal. Então, a partir do momento que se altera, no meio do curso processual, a forma de intimação, é justo e válido que o prazo para apresentar o recurso voluntário parta do momento da efetiva ciência do contribuinte da decisão. Então, por isso, até com base nesse próprio precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, é que se requer que seja reconhecida a tempestividade do recurso. E outro ponto importante, que eu também gostaria de tecer alguns comentários, é sobre o mérito do recurso. Como bem apontado no relatório, houve um erro de preenchimento da DCTF. Um erro grande e bastante relevante, que acabou gerando um pagamento maior de mais de R$800 mil. A DCTF foi retificada em março de 2009. Os despachos decisórios foram proferidos só em abril e junho de 2009, ou seja, em momento posterior. A DCTF retificadora confirma os valores que constam na DACOM, que foi entregue à época dos fatos em 2004. Isso, somado a esse flagrante erro de preenchimento da DCTF original, já é suficiente para demonstrar que, de fato, houve um erro na DCTF original, um pagamento a maior e, via de consequência, que o crédito que se pugna nesses processos é legítimo. No entanto, caso não se entenda dessa forma, é importante tecer mais alguns comentários sobre como foi julgado o presente processo no decorrer do seu trâmite. Primeiro, é importante falar que os despachos decisórios não levaram em consideração a DCTF retificadora apresentada. Isso fica claro quando se vê da fundamentação em que se aponta que a não homologação decorre da utilização do crédito para liquidação do débito com código de receita 5856, que é justamente a COFINS não cumulativa declarada na DCTF original que foi alterada. Então fica claro aqui, senhores e senhoras, que houve uma desconsideração da DCTF retificadora que deveria ser considerada no lugar da DCTF original. E quando do acordo da DRJ, a DRJ acaba inovando, porque, primeiro, ela aponta uma utilização desses créditos nos demais processos. No entanto, o despacho decisório não foi proferido com base nesse processamento. Pelo contrário, ele se utilizou de um dado antigo, de um dado ultrapassado, que foi a DCTF original. E outra, no cálculo apresentado no acórdão, a DRJ parece considerar o valor atualizado do débito contra o valor original do crédito. Por isso, acaba aparentando que há uma diferença nos valores e que esse valor estaria reservado para apenas 2 dos pedidos de compensação. Então, uma vez apresentada a DCTF retificadora antes de proferir o despacho decisório, essa substitui integralmente a DCTF original. E ela deveria ter sido levada em conta quando do processamento do despacho decisório. Então, nesse momento, não tem que se falar em comprovação do crédito pelo contribuinte. Pelo contrário, o que houve foi um erro
da autoridade fiscal, quando do processamento do despacho decisório, e da própria delegacia de julgamento, quando da análise da manifestação de conformidade apresentada pelo contribuinte. Então, senhores conselheiros, caso não se reconheça o crédito, a legitimidade do crédito, e se homologue as compensações, é necessário ao menos anular as decisões de primeira instância para devolver os processos para a unidade preparadora, para que aí sim seja processado novamente o despacho decisório, mas levando em consideração a DCTF retificadora e não original. Até peço a licença dos senhores para apresentar um julgamento da primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão, referente aos demais processos que versam sobre esse pagamento anual de COFINS do contribuinte aqui em tela. Naqueles casos, a turma entendeu exatamente que, em razão de se ter desconsiderado tanto no despacho decisório quanto no acordo da DRJ a DCTF retificadora, que substituiu a original, os autos devem voltar à unidade preparadora para que aí seja reiniciado, seja proferido um novo despacho decisório, analisando-se a DCTF retificadora, que, como já dito, substituiu a DCTF original com base nas próprias instruções normativas da Receita Federal do Brasil. Então, bom, senhores conselheiros, esses eram os pontos que eu queria trazer e eu fico à disposição para eventuais considerações de mérito. Muito obrigado. Vamos lá. Agradeço ao patrono. Passo a palavra ao Dr. Vinícius. Ok. Cumpre analisar, antes de tudo, a questão preliminar atinente à tempestividade do recurso. Como se sabe, das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro de 30 dias contados da ciência do acórdão recorrido, de acordo com o estabelecido no artigo 33 do Decreto 7235. O mesmo diploma legal dispõe sobre a regra geral de contagem de prazos no contencioso administrativo federal, assim como sobre a definitividade das decisões administrativas, respectivamente no artigo 5º e no artigo 42. Transcritos a seguir. No caso concreto, toda a discussão gira em torno de saber quando se deu a ciência de decisão recorrida, para que possamos ter um marco inicial para a contagem do prazo para a interposição do recurso voluntário. Como visto, o sujeito passivo defende na peça recursal a tempestividade do recurso, sustentando, em síntese, que o prazo para sua interposição deveria ser contado a partir da ciência em 8 de nove de 2014 da carta cobrança de folha 144, conforme se depreende do aviso de recebimento da folha 147. Nesse contexto, a recorrente sustenta que a intimação eletrônica, com a consequente ciência ficta após 15 dias de seu envio, e o termo de abertura de documento, constantes dos autos, são nulos e devem ser desconsiderados, pois foram utilizados em um processo administrativo em papel, no qual todas as intimações teriam sido realizadas de forma física, em papel, incluindo a intimação da cobrança recebida em 9 de nove de 2014. Além disso, o sujeito passivo sustenta que a intimação eletrônica somente seria válida com seu expresso consentimento no que tange à implementação de seu endereço eletrônico e, concomitantemente, com a notificação ao contribuinte realizada pela RFB, indicando o processo administrativo em que será permitida e realizada a prática de atos de forma eletrônica, nos termos do artigo 5º, do parágrafo 5º do artigo 23 do Decreto 7235, alterado pelo artigo 103 da Lei 11.196, do artigo 1º da EN 259, do artigo 26 da Lei 9.784, exigência que não teria sido verificada no caso concreto. Compulsando o comprovante à folha 142, observa-se que a ciência de decisão de primeira instância se deu em 8 de 12 de 2011, através do domicílio tributário eletrônico da recorrente, após o transcurso do prazo de 15 dias da disponibilização do referido acórdão na caixa postal da recorrente, em 23 de 11 de 2011. Teria ocorrido, nesse caso, a hipótese prevista na linha A, inciso 3, parágrafo 2º do artigo 23 do Decreto 7235. Por sua vez, analisando o termo de abertura de documento à folha 143, constata-se que o sujeito passivo tomou conhecimento do teor do acórdão de primeira instância na data de 30 de 4 de 2013, pela abertura do documento através do link do processo digital no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, opção Consulta, Comunicados e Intimações. Tais fatos incontroversos, travessão, de disponibilização do acórdão de primeira instância na caixa postal da recorrente
e de acesso de seu conteúdo através do Centro Virtual de Atendimento, portal ECAC, comprovam, ao meu ver, de forma suficiente e necessária, que a recorrente, à época dos fatos, possuía domicílio tributário eletrônico, tendo passado naturalmente por todos os procedimentos inerentes à constituição de tal domicílio, incluindo-se, por óbvio, a sua forma de opção pelo regime eletrônico de intimação. Nesse ponto, sublinhe-se que a simples emissão dos termos de ciência eletrônica e de acesso aos arquivos pelo Centro de Atendimento Virtual só é possível com a adesão ao domicílio tributário eletrônico, com o cumprimento de todas as exigências e trâmites previstos normativamente para sua implementação, incluindo-se naturalmente o consentimento do sujeito passivo. Lembre-se nesse contexto que a autorização para intimação no domicílio tributário eletrônico é realizada por meio de um documento eletrônico denominado termo de opção no próprio Centro Virtual de Atendimento, não sendo tal consentimento formalizado em documentos apresentados em papel. Sobre tal questão, trata a Portaria 259, de 2006, com redação dada pela Instrução Normativa 574, de 2009, a qual estabelece, em seu artigo 4º, as diretrizes para o processamento da autorização dos contribuintes para intimação por meio de seu endereço eletrônico. Aí eu cito o artigo 4º ainda. Como se vê, quando o contribuinte realiza a opção pelo domicílio eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento, a RFB instaura todo um procedimento de implementação do domicílio eletrônico, seguindo trâmites padronizados e normativamente previstos, informando ao sujeito passivo todas as normas e condições de utilização e manutenção do endereço eletrônico, cumprindo-se com isso as exigências normativas para que seja possível a ciência eletrônica, entre as quais aquelas previstas no artigo 23 do Decreto 7235, no artigo 1º da IN 259 e no artigo 26 da Lei 9784. Assim, entendo que a intimação eletrônica da decisão recorrida e o seu acesso pelo sujeito passivo em sua caixa postal no Centro Virtual Portal ECAC são elementos suficientes para evidenciar a regularidade da implementação do domicílio tributário eletrônico pela recorrente. Sem a opção Portal Regime, não haveria possibilidade de intimação eletrônica da decisão e acesso virtual ao seu conteúdo. Agora eu faço uma distinção importante aqui, senhores conselheiros. Naturalmente, a lógica natural das coisas e mesmo provas ou evidências iniciais podem ser confrontadas e eventualmente suplantadas. Em outras palavras, é claro que a recorrente pode se insurgir contra as evidências ordinárias, mas, neste caso, eu entendo que deverá trazer elementos de prova para demonstrar que, diferentemente do que evidenciam os elementos dos autos, que são, a propósito, documentos públicos com presunção de legitimidade, como de fato são os termos de ciência de abertura de documento às folhas 142 e 143, todo o processo de implementação do domicílio tributário eletrônico se deu de forma ilegal e indevida, alheia ao seu consentimento. Por se tratar de situação nitidamente excepcional, pois, como assinalado, há todo um procedimento automático iniciado pelo próprio sujeito passivo por meio de termo de opção, enviado pelo Centro Virtual de Atendimento e configurado de forma estrita, segundo diretrizes rigidamente observadas pela Receita Federal, caberia à recorrente comprovar tal situação atípica. Nesse ponto, verifico que o sujeito passivo não trouxe os elementos de prova suficientes e necessários para sustentar suas alegações. Observe-se, a propósito, que o termo de análise de solicitação de juntada à folha 213 demonstra que o sujeito passivo tinha pleno acesso ao Centro Virtual de Atendimento do portal ECAC à época da juntada do recurso sob análise. Nesse ponto, o sujeito passivo poderia, por exemplo, ter juntado provas nos autos de que só aderiu ao domicílio tributário eletrônico e teve acesso a todos os meios virtuais inerentes tempos depois da intimação eletrônica contestada. Todavia, como visto, o sujeito passivo simplesmente alega a invalidade de sua intimação sem trazer qualquer elemento para comprovar a insubsistência dos documentos das folhas 142 e 143, que são elementos, ressaltos, de fé pública, são documentos públicos.
Lembre-se, por fim, que o artigo 23 do Decreto 70.235 disciplina a intimação do sujeito passivo, prevendo a possibilidade da intimação ser pessoal, por via postal ou telegráfica, ou por meio eletrônico, sem qualquer benefício de ordem, cabendo à administração pública, à administração tributária eleger um meio mais conveniente e oportuno no exercício da discricionariedade dada pela lei. A intimação pode ainda ser feita por edital, se improfícuos os outros meios. No caso dos autos, é bem verdade, como consignou a recorrente, que outras intimações foram feitas via postal. Né? As outras intimações, tudo bem, foram feitas via postal. Não obstante, o modo das intimações prévias não torna nula a intimação eletrônica efetuada, tendo em vista que o Decreto 70.235 não prevê qualquer obrigatoriedade de intimação por via postal ou qualquer uniformidade no modo de intimação. A administração tributária simplesmente elegeu, por questão de conveniência e oportunidade, o meio de intimação eletrônica, não existindo qualquer nulidade em tal escolha. Dessa maneira, diversamente do que entende a recorrente, penso que não há que se falar em nulidade da intimação eletrônica, não havendo que se falar em violação à segurança jurídica, ampla defesa, contraditório, devido processo legal ou qualquer norma jurídica. Considerando, pois, a regularidade da intimação e, assim, do termo de ciência da decisão recorrida, como se houve o transcurso do prazo de 30 dias para a apresentação do recurso voluntário. Compulsando os autos, observa-se que o recurso voluntário foi apresentado somente em 26 de nove de 2014, conforme o protocolo em sua página inicial, ou seja, bem após o transcurso do prazo de 30 dias para sua apresentação. Isso aí, tanto se considerarmos a ciência por recurso de prazo, tá, como o acesso ao conteúdo do recurso na caixa postal do contribuinte. Então, se a gente considerar a ciência por decurso de prazo, aquela ciência eletrônica, vai estar se a gente considerar o acesso ao conteúdo dos documentos na caixa postal, também vai estar bem superior aos 30 dias. Dessa forma, tendo o recurso voluntário sido apresentado fora do trincídio legal, há que se reconhecer que não houve cumprimento do pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 33 do Decreto 70.235. O recurso é, portanto, intempestivo e não deve ser conhecido, tornando-se definitiva no âmbito administrativo a decisão de primeira instância. Por todo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário. Ok. Passo a palavra ao doutor Walker Araújo. O relator. Doutor Jorge. O relator. Doutor José Renato. O relator. Doutor Corinto. O relator. Doutor Rafael. O relator, presidente. Doutora Denise. O relator, presidente. Eu também voto com o relator, de forma que não foi conhecido, por unanimidade de votos, não foi conhecido o recurso em face da intempestividade. O item 405 é a mesma coisa, doutor? Sim, senhor presidente. Mesma coisa, então vou copiar esse mesmo resultado para o item 405. Não foi conhecido por unanimidade em face da intempestividade. O senhor ficou com alguma dúvida, doutor? Doutor Fernando. Não, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Nós é que agradecemos. Tenha uma boa tarde, doutor. Senhores também. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Senhores, querem um intervalo? Porque aqui a gente acabou as sustentações. A gente dá um intervalo e a gente na volta para... Patrícia, você pode interromper a gravação?